A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 49. Quando Lucy Swan acordou, faltavam 15 minutos para meia-noite pelo relógio pulsar modelo feminino que usava. Havia relâmpagos silenciosos a oeste, onde ficavam as montanhas. As Rochosas, retificou com certa reverência. Antes desta viagem, ela nunca estivera a oeste da Filadélfia, onde morava seu cunhado. Havia morado. A outra metade do saco duplo de dormir estava vazia. Era isso que a tinha acordado. Pensou em apenas virar para o outro lado e continuar a dormir. Ele voltaria para a cama quando estivesse pronto. Mas então se levantou e caminhou silenciosamente para onde imaginava encontrá-lo, no lado oeste do acampamento. Caminhou com cautela, sem incomodar viva alma. Exceto o juiz, claro. Seu turno de vigia era das 10 à meia-noite, e ninguém jamais surpreenderia o juiz Ferris cochilando em serviço. O juiz tinha 70 anos e se juntara ao grupo em Joliet. Agora eram 19 ao todo, 15 adultos, 3 crianças e Joey. Lucy? Chamou o juiz em voz baixa. Sim, o senhor viu. Uma risadinha contida. Claro que vi. Ele foi lá para a rodovia, para o mesmo lugar da noite de ontem e anteontem. Ela chegou mais perto e viu que ele tinha sua Bíblia aberta sobre os joelhos. Juiz, vai prejudicar sua vista lendo no escuro. Bobagem. O brilho das estrelas é a melhor luz para isso aqui. Talvez a única luz. O que acha disto? Não tem, porventura, o homem um tempo designado sobre a terra? Não são seus dias como os dias de um assalariado? Como o servo que aspira pela sombra e como o assalariado que espera a paga pelo seu trabalho. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me foram designadas. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. Isso é profundo, disse Lucy sem muito entusiasmo. Muito bonito, juiz. Não é bonito, é Jó. Nada existe de bonito no livro de Jó, Lucy. Ele fechou a Bíblia. E farto-me de me revolver na cama até a alva. Aí está seu homem, Lucy. Isso retrata Larry Underwood à perfeição. Sei disso, replicou ela e suspirou. Se ao menos eu soubesse o que há de errado com ele. O juiz, que tinha suas suspeitas, ficou calado. Não podem ser os sonhos, disse ela. Ninguém os tem tido mais. A não ser que Joey seja a exceção. E Joey, ele é diferente. É sim, pobre garoto. E todo mundo está saudável, pelo menos desde que a senhora Volma morreu. 2 dias após o juiz ter se juntado ao grupo, um casal que se apresentou como um Dick e Sally Volma tinha chegado com Larry e seu surtido séquito de sobreviventes. Lucy achou bastante improvável que a gripe houvesse poupado um homem e sua esposa e desconfiou de que o casamento deles fosse do tipo consensual e extremamente recente. Ambos estavam na casa dos 40 anos e pareciam muito apaixonados. Então, uma semana atrás, na casa da velha em Hemiford Home, Sally Volma adoecera. Acamparam por 2 dias, esperando impotentes que ela melhorasse ou morresse. Ela havia morrido. Dick Volman continuava com eles, mas era um homem diferente, calado, pensativo, pálido. Larry está levando isso tudo muito a sério, não está? Perguntou ela ao juiz Ferris. Larry é um homem que encontrou a si mesmo relativamente tarde na vida, disse o juiz picarreando. Pelo menos assim me parece. Quando isso acontece aos homens, eles nunca se mostram seguros. Eles são todas as coisas de que nos falam os livros de civismo sobre como deveriam ser os bons cidadãos. Dedicados, mas nunca fanáticos.
respeitadores dos fatos que envolvem cada situação, mas nunca deturbando tais fatos. Pouco à vontade em postos de liderança, mas raramente rejeitando uma responsabilidade que lhes tenha sido oferecida, ou a confiança neles depositada. Eles se tornam os melhores líderes em uma democracia, porque é impossível que se apaixonem pelo poder. Pelo contrário, e quando as coisas dão errado, quando morre uma senhora Woman, o juiz interrompeu a si mesmo. Poderia ter tido diabetes? Acho bem provável. A pele cianótica, a rápida entrada em coma. É possível, é possível. Mas, se assim foi, onde estava sua insulina? Poderia ela ter se deixado morrer? Poderia ter sido suicídio? O juiz fez uma pausa para refletir, as mãos entrelaçadas debaixo do queixo. Parecia uma negra ave de rapina à espreita. O que quer dizer com quando as coisas dão errado? Incentivou ela gentilmente. Quando as coisas dão errado, quando uma Sally Woman morre, seja de diabetes, de hemorragia interna ou do que for, um homem como Larry culpa a si mesmo. Os homens idolatrados pelos livros cívicos raramente têm um bom final. Melvin Purvis, o superagente federal dos anos 30, matou-se com sua própria pistola de serviço em 1959. Quando Lincoln foi assassinado, era um homem prematuramente envelhecido, à beira de um colapso nervoso. Estamos acostumados a testemunhar a decadência dos presidentes diante de nossos próprios olhos, de mês a mês e até de semana, em cadeia nacional de TV, com exceção de Nixon, é claro, que cobiçava o poder como um morcego vampiro cobiça o sangue, e Reagan, que parecia imbecil demais para envelhecer. Acho que Gerald Ford também era assim. Creio que existe algo mais, disse Lucy tristemente. Ele olhou para ela com ar indagador. Como foi isso? Já me saturei de vê-lo revolver-se na cama até a alva. Ele assentiu e ela acrescentou. Uma bela descrição de um homem apaixonado, não é? O juiz olhou para ela, surpreso por vê-la saber tudo sobre uma coisa que ele não diria. Lucy deu de ombros. Sorriu com um trejeito amargo dos lábios. As mulheres sabem, disse. As mulheres quase sempre sabem. Antes que o juiz pudesse replicar, ela já seguia rumo à rodovia, onde Larry devia estar, sentado e pensando em Nadine Cross. Larry? Estou aqui, respondeu ele, lacônico. O que está fazendo ainda acordada? Senti frio, disse ela. Larry sentava-se de pernas cruzadas numa pedra à beira da estrada, como que meditando. Há lugar para mim? Claro. Ele cedeu-lhe espaço. A pedra continuava um pouco aquecida com o calor daquele dia, que agora estava amainando. Ela sentou-se. Larry a enlaçou com um braço. Segundo os cálculos de Lucy, deviam estar a uns 80 quilômetros a leste de Boulder. Se começassem a rodar pelas 9 da manhã, chegariam à Zona Franca de Boulder para o almoço. Foi o homem no rádio que a chamou de Zona Franca de Boulder. Seu nome era Ralph Bretner. E ele disse, com algum embaraço, que a Zona Franca de Boulder era principalmente um prefixo de rádio. Mas Lucy gostou do nome, pelo modo como soava. Parecia correto. Parecia-se com um novo começo. E Nadine Cross havia adotado o nome com um zelo quase religioso, como se ele fosse um talismã. 3 dias depois que Larry, Nadine, Joe e Lucy haviam chegado a Stovington e encontrado o centro de epidemias deserto, Nadine sugerira que arranjassem um rádio da faixa do cidadão e começassem a tentar os 40 canais. Larry aceitara a ideia de bom grado. Da maneira como aceitava a maioria das ideias, pensou Lucy. Ela não compreendia Nadine Cross de jeito nenhum. Larry estava gamado por aquela mulher. Era óbvio.
Porém, Nadine não queria ligar-se muito a ele fora da rotina diária. De qualquer modo, a ideia do rádio FC tinha sido boa, ainda que produzida por um cérebro que era um bloco de gelo, exceto em relação a Joey. Seria o meio mais fácil de localizar outros grupos, dissera Nadine, e combinarem um ponto de encontro. Isso provocava debates perplexos no grupo, que naquela ocasião totalizava 6 pessoas com a inclusão de Mark Zellman, que tinha sido soldador na parte norte de Nova York, e Laurie Constable, uma enfermeira de 26 anos. E a perplexa discussão levara a outro debate perturbado relativo aos sonhos. Laurie o iniciara, protestando que eles sabiam exatamente para onde estavam indo. Seguiam o engenhoso Harold Lauder e seu grupo para Nebraska. É claro que assim faziam, e pelo mesmo motivo. A força dos sonhos era simplesmente poderosa demais para ser negada. Após idas e vindas sobre o tema, Nadine ficara histérica. Ela não tivera sonhos, repetindo, nenhum dos malditos sonhos. Se eles queriam praticar auto-hipnose mutuamente, tudo bem. Enquanto houvesse uma base racional atraindo-os para Nebraska, como o aviso na instalação de Stovington, ótimo. No entanto, queria deixar bem claro que não estava acompanhando o grupo baseando-se num punhado de balelas metafísicas. Se todos eles concordassem com isso, ela preferia depositar sua fé em rádios, não em visões. Mark se virara para a tensa Nadine com um sorriso amistoso, dizendo: Se você não tem tido sonhos, como é que me fez acordar esta noite quando falava durante o sono? Nadine ficou branca como um papel. Está me chamando de mentirosa? Quase gritou. Porque se estiver, um de nós dois vai sair deste grupo agora mesmo. Joey encolheu-se contra ela, estremecendo. Larry contornara o dilema ao concordar com a ideia do rádio FC. E assim, na última semana, mais ou menos, começaram a captar transmissões. Não de Nebraska. Uma ideia abandonada antes mesmo de concretizada. Os sonhos lhe disseram que não fossem para lá. Mas até mesmo os sonhos vinham se desvanecendo, perdendo a insistência. Mas sim de Boulder, Colorado, 900 e tantos quilômetros para oeste. Sinais irradiados pelo potente transmissor de Ralph. Lucy ainda recordava os rostos eufóricos, quase extasiados, dos outros enquanto o sotaque arrastado de Oklahoma de Ralph Bretton soava nasalado em meio à estática. Aqui é Ralph Bretton, Zona Franca de Boulder. Se está me ouvindo, responda pelo canal 14. Repetindo, canal 14. Podiam ouvi-lo, porém não possuíam um transmissor com potência suficiente para responder, não por enquanto. No entanto, haviam chegado mais perto e, desde aquela transmissão inicial, ficaram sabendo que a velha, chamada Abigail Fremantle, embora Lucy sempre pensasse nela como mãe Abigail, e seu grupo tinham sido os primeiros a chegar. Mas desde então as pessoas vinham chegando em duplas e trios, e até mesmo em grupos grandes de 30. Já havia 200 pessoas em Boulder quando Bretton fez o primeiro contato com eles. Neste entardecer, ao conversarem de lá para cá, o UFC deles agora já estava a uma distância em que era alcançado com facilidade. Eles já somavam 350 pessoas. O próprio grupo deles estava com quase 400. Um centavo por seus pensamentos, disse Lucy a Larry, pondo a mão no braço dele. Estava pensando nesse relógio e na morte do capitalismo, respondeu ele, apontando para o pulsar de Lucy. Antes era lutar com unhas e dentes e vencer, ou perecer. Quem lutasse com mais dureza ficava com o Cadillac vermelho, azul e branco e com o relógio pulsar. Agora temos a verdadeira democracia. Qualquer dama nos Estados Unidos pode ter um pulsar digital e um casaco de mink azulado. Ele riu. Talvez, disse ela. Mas quero lhe dizer uma coisa, Larry. Posso não saber muita coisa sobre capitalismo,
Mas sei algo sobre este relógio de $1000. Sei que não é tão bom quanto se pensa. Não? Larry se virou para ela, surpresa e sorrindo. Era apenas um leve sorriso, mais autêntico. Lucy ficou feliz em ver o sorriso dele, um sorriso dirigido a ela. Por que não? Porque ninguém mais sabe que horas são, disse Lucy petulante. 4 ou 5 dias atrás, perguntei ao Sr. Jackson, a Mark e a você, um depois do outro. E todos me deram horas diferentes e disseram que seus relógios tinham parado pelo menos uma vez. Lembra-se daquele lugar onde marcam a hora do mundo? Li um artigo numa revista certa vez, quando estava num consultório médico. Era impressionante. Eles haviam acertado o tempo até o microsegundo. Dispunham de pêndulos, de relógios de sol, tudo que se possa imaginar. Agora, às vezes, fico pensando nesse lugar. Isso simplesmente me deixa furiosa. Todos os relógios já devem ter parado, mas trago no pulso um relógio pulsar de $1000, que surrupiei de uma joalheria. E ele não marca o tempo corrigido até o segundo solar, como deveria, por causa da gripe, dessa maldita gripe. Ela se calou e eles ficaram sentados juntos, sem falar por algum tempo. Então Larry apontou para o céu. Veja. O quê? Onde? 3 horas em ponto. 2 agora. Ela olhou, mas só viu o que ele estava apontando depois que Larry pressionou as mãos cálidas contra os lados de seu rosto, virando-o para o quadrante correto do céu. Então ela viu e a respiração ficou presa na sua garganta. Uma luz viva, brilhante como uma estrela, mais firme, sem tremeluzir. Ela voou rapidamente, cruzando o céu na direção leste-oeste. Meu Deus! Exclamou ela. É um avião, não é, Larry? Um avião? Não, é um satélite terrestre. Ficará girando e girando lá no alto, provavelmente pelos próximos 700 anos. Sentaram-se e observaram até o satélite desaparecer por trás da massa escura das rochosas. Larry, disse ela suavemente, por que Nadine não admite? A respeito dos sonhos. Ele enrijeceu quase imperceptivelmente, fazendo Lucy desejar não ter abordado o assunto. Entretanto, agora que já o fizera, estava determinada a seguir em frente, a não ser que ele a cortasse inteiramente. Ela diz que nunca tem quaisquer sonhos, mas deve tê-los sim. Mark estava certo sobre isso, e ela fala durante o sono. Falava tão alto uma noite que chegou a me acordar. Ele olhava para ela agora. Após um longo momento, perguntou o que ela dizia. Lucy pensou, tentando recordar corretamente. Ela se debatia no saco de dormir enquanto repetia. Não, isso é frio demais. Não, eu não suportaria que você fizesse isso. É frio demais, muito frio. Então, começou a puxar os cabelos. Começou a puxar os próprios cabelos no sono e a gemer. Cheguei a ter calafrios. As pessoas podem ter pesadelos, Lucy. Isso não significa que sejam sobre ele. É melhor não se falar muito nele depois do escurecer, não acha? Sim, é melhor. Ela age como se estivesse se desembaraçando, Larry. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Ele sabia. Embora Nadine insistisse em dizer que não sonhava, houvera círculos castanhos sob seus olhos na hora em que chegaram a Hemiford Home. Sua massa magnífica de fartos cabelos estava perceptivelmente mais branca. E se alguém a tocasse, ela saltava. Ela se encolhia. Você a ama, não? Perguntou Lucy. Ah, Lucy, disse ele em tom de reprovação. Não, eu só queria saber. Sacudiu violentamente a cabeça ao ver a expressão dele. Preciso dizer isso. Perceba a maneira como olha para ela. A maneira como ela olha para você às vezes.
Quando você está ocupado com alguma coisa e... É visível. Ela o ama, Larry. No entanto, tem medo. Medo de quê? Medo de quê? Larry recordou sua tentativa de fazer amor com ela 3 dias após o fiasco de Stovington. Desde então, Nadine ficara cada vez mais reservada. Ainda se mostrava alegre às vezes, mas agora era óbvio que se esforçava para parecer alegre. Joey tinha pegado no sono. Larry fora sentar-se ao lado dela, e por algum tempo ficaram conversando, não sobre a situação atual, mas sobre as velhas coisas, as coisas seguras. Larry tentara beijá-la. Ela o expeliu, virando a cabeça, mas antes que ele sentisse as coisas que Lucy acabara de lhe dizer. Ele havia tentado de novo, sendo rude e gentil ao mesmo tempo, desejando-a com uma ânsia desesperada. E por um instante apenas ela havia cedido a ele, mostrando a ele como poderia ser se... Então ela rompeu o contato e foi embora, os braços cruzados sobre os seios, as mãos segurando os cotovelos, a cabeça baixa. Não torne a fazer isso, Larry. Por favor, não. Ou pegarei Joey e irei embora. Por quê? Por que, Nadine? Por que isso tem de ser tão complicado assim? Ela não havia respondido. Simplesmente permanecera naquela postura de cabeça baixa, já tendo se iniciado aqueles pontos escuros debaixo dos olhos. Se pudesse contar-lhe, eu o faria, disse ela por fim, e se afastou sem olhar para trás. Tive uma amiga que certa vez agiu mais ou menos assim, disse Lucy. Foi no meu último ano no ginásio. O nome dela era Jolene. Jolene Majors. Ela não estava mais no colégio. Largou os estudos quando se casou com seu namorado, que era da Marinha. Jolene estava grávida quando se casaram, mas ela perdeu o bebê. O marido ficava ausente por muito tempo e Jolene, bem, ela gostava de se divertir. Adorava cair na gandaia e o marido era um bocado ciumento. Avisou-a de que se descobrisse o que ela fazia na sua ausência, quebraria seus 2 braços e lhe deixaria o rosto desfigurado. Você pode imaginar que vida deve ter sido. O marido chega em casa e diz: Estou embarcando agora, meu amor. Me dê um beijo e depois daremos uma boa trepada. Por falar nisso, se eu voltar e alguém me disser que você andou transando por aí, quebro-lhe os braços e desfiguro seu rosto. Isso não foi uma boa. Então, passado algum tempo, ela conheceu um cara, continuou Lucy. Ele era assistente do instrutor de educação física na Bullington High. Eles ficavam se esgueirando, sempre olhando por cima dos ombros. E não sei se o marido dela botou alguém para espioná-los, mas, passado algum tempo, isso deixou de preocupar. E foi aí que Jolene começou a ficar realmente grilada. Sempre que havia um homem esperando o ônibus na esquina, ela achava que era um dos amigos do marido. Ou então o vendedor que se registrava no motel atrás dela e de Irby. Ela pensava isso mesmo se o motel ficasse no interior do estado de Nova York. Ou até mesmo o guarda que lhes dava informações a respeito do local de um piquenique. Isso se tornou tão grave que ela soltava um gritinho se o vento fazia uma porta bater e pulava toda vez que alguém subia suas escadas. E como morava num prédio dividido em 7 pequenos apartamentos, sempre havia alguém subindo as escadas. Irby ficou assustado e a largou. Ele não tinha medo do marido de Jolene. Passou a ter medo dela. E pouco antes que seu marido voltasse de licença, Jolene teve um colapso nervoso. Tudo porque gostava de trepar um pouco além da conta e porque o marido era louco de ciúmes. Nadine me lembra esta garota, Larry. Lamento por ela. Não gosto muito de Nadine, acho, mas lamento sinceramente. Ela parece estar muito mal. Está querendo dizer que Nadine tem medo de mim? Da maneira como essa garota tinha medo do marido? Lucy respondeu. Talvez. E lhe digo mais isso. Quem quer que seja o marido de Nadine, ele não está aqui. Larry gargalhou,
um tanto sem jeito. Será melhor irmos dormir. Amanhã vai ser um dia duro. Sim, disse Lucy, achando que ele não entendera uma palavra do que tinha dito, e de repente irrompeu em lágrimas. Ei, disse ele. Ei, tentou enlaçá-la com o braço. Ela o repeliu. Você está conseguindo de mim o que quer. Não precisa fazer isso. Ainda havia nele bastante do antigo Larry para se perguntar se as palavras de Lucy não teriam sido ouvidas no acampamento. Lucy, eu nunca torci seu braço, replicou carrancudo. Ah, como pode ser tão idiota? Gritou ela, dando-lhe um tapa na perna. Por que os homens são tão idiotas, Larry? Tudo o que podem ver é o que está preto no branco. Não, você nunca torceu meu braço. E não sou como ela. Você poderia torcer-lhe o braço e ela ainda cuspiria no seu olho e cruzaria as pernas. Os homens têm nomes para garotas como eu, que escrevem nas paredes dos banheiros, ouvi dizer. Mas tudo é assim. Tudo se resume em precisar de alguém que seja terno. Em precisar de ternura. Precisar de amor. Será assim tão horrível? Não, não é. No entanto, Lucy. No entanto, você não acredita nisso, replicou ela ressentida. Portanto, continue atrás da senhorita altaneira e, neste meio tempo, vá curtindo com a Lucy depois do pôr do sol. Ele ficou calado, assentindo. Era verdade cada palavra que ela dizia. Estava cansado demais, exaurido demais para discutir aquilo. Ela pareceu perceber. Seu rosto suavizou-se e ela pousou a mão no braço dele. Se conseguir apanhá-la, Larry, serei a primeira a atirar-lhe um buquê. Jamais guardei ressentimento na vida. Apenas tente não parecer tão desapontado. Lucy. A voz dele elevou-se subitamente, áspera com inesperada energia, e por um momento os braços dele se arrepiaram. Por acaso considero o amor muito importante. Só o amor poderá nos conduzir através disso. Os bons relacionamentos. Pior é o ódio contra nós, porque representa o vazio. A voz dela baixou de tom. Você tem razão. Já é tarde. Vou para a cama. Você vem? Sim, respondeu ele e se levantou. Hesitou, olhando para ela. Eu te amo tanto quanto posso, Lucy. Sei disso, replicou ela e lhe deu um sorriso cansado. Sei disso muito bem, Larry. Desta vez, quando ele a enlaçou com o braço, Lucy não o repeliu. Caminharam juntos de volta ao acampamento, fizeram amor timidamente e dormiram. Nadine despertou como um gato no escuro uns 20 minutos depois que Larry Underwood e Lucy Swan voltaram ao acampamento. 10 minutos depois que terminaram seu ato de amor e caíram no sono. A férrea voz estridente do terror cantava em suas veias. Alguém me quer, pensou, enquanto o disparar em seu coração se reduzia. Seus olhos, dilatados e repletos de escuridão, voltaram-se para onde os galhos altos de um olmo rendilhavam o céu com sombra. É isso. Alguém me quer. É verdade. No entanto, é tão frio. Seus pais e seu irmão tinham morrido em um acidente de carro quando ela estava com 6 anos. Ela não os acompanhara naquele dia para visitar seus tios, sendo deixada para brincar com uma amiga que morava na mesma rua. Eles gostavam um do outro fraternalmente da melhor maneira. Ela se recordava. O irmão não havia sido como ela, roubada menininha de um berçário de orfanato à idade de 4 meses e meio. As origens do irmão haviam sido claras. Ele tinha sido, trombetas por favor, independente. Mas Nadine pertencera para todo sempre apenas a Nadine. Era uma filha da terra. Depois do acidente, tinha ido morar com os 2 únicos parentes que lhe restavam, nas White Mountains, a leste de New Hampshire. Recordava que eles a haviam levado a passeio no Monte Washington pelo trem de cremalheira,
no seu aniversário de 8 anos. A altitude fizera seu nariz sangrar e os tios ficaram zangados com ela. Eles eram muito idosos. Estavam com 50 e poucos anos quando ela completara 16. O ano em que correra rapidamente pela grama orvalhada ao luar. A noite do vinho, quando os sonhos se condensavam no ar rarefeito como o leito noturno da fantasia. Uma noite de amor. E se o rapaz a alcançasse, ela teria que entregar a ele, fosse qual fosse o prêmio que lhe competia dar. E o que importava se ele a alcançasse? Eles tinham corrido, não era isso o que importava? Mas ele não a alcançara. Uma nuvem havia encoberto a lua. O orvalho começou a ficar pegajoso, desagradável, amedrontador. De algum modo, o gosto do vinho em sua boca passara a ter um sabor de saliva eletrizada, ligeiramente ácido. Ocorrera uma espécie de metamorfose, uma sensação de que ela precisava esperar. E onde ele estivera então, o seu pretenso e escuro noivo? Em que ruas, em que estradas vicinais, cronometrando o tempo ao longo da escuridão suburbana do exterior, enquanto no interior o tinido frágil da conversa rompia o mundo em sessões perfeitas e racionais? Que ventos frios eram os dele! Quantos bastões de dinamite em sua mochila surrada! Quem sabia como se chamava quando ela estava com 16 anos? Que idade teria? Onde havia sido seu lar? Que tipo de mãe o amamentara? Nadine só tinha certeza de que era um órfão como ela, que o tempo dele ainda estaria por vir. Ele caminhava principalmente por estradas que nem sequer haviam sido abertas, enquanto ela só tinha um pé nessas mesmas estradas. A encruzilhada onde se encontrariam ainda estava muito distante. Ele era americano, ela sabia disso. Um homem que gostaria de leite e torta de maçã. Um homem que apreciaria a beleza doméstica das toalhas de mesa em xadrez vermelho e riscadinho. Seu lar eram os Estados Unidos, e seus caminhos eram os caminhos secretos, percorrendo as rodovias às ocultas, as ferrovias subterrâneas cujas indicações são escritas em runas. Ele era o outro homem, o outro rosto, o incorrigível, o turista andarilho. E os saltos gastos de suas botas repicavam ao longo dos caminhos perfumados na noite de verão. Quem sabe quando chega o noivo? Nadine havia esperado por ele. O vaso que não se quebra. Aos 16 anos ela quase caíra, o que quase se repetira na universidade. Os dois pretendentes tinham ido embora furiosos e perplexos, da maneira como Larry estava agora, pressentindo as encruzilhadas dentro dela. O senso de algum ponto de junção, místico e predeterminado. Boulder era o lugar onde as estradas se bifurcavam. A hora se aproximava. Ele a havia chamado, a convidara para vir. Após a universidade, ela mergulhara no trabalho. Partilhara uma casa alugada com mais 2 garotas. Que 2 garotas? Bem, elas iam e vinham. Apenas Nadine ficava. Recebia bem os rapazes que suas mutantes companheiras levavam em casa. Porém, ela própria jamais tivera um. Imaginava que falassem a seu respeito, que a chamassem de solteirona encalhada. Talvez até mesmo especulassem que fosse uma lésbica cuidadosamente circunspecta. Não era verdade. Ela estava simplesmente intacta, esperando. Às vezes parecia-lhe que uma mudança era iminente. No fim do dia, enquanto guardava brinquedos na sala de aula silenciosa, fazia uma pausa repentina, os olhos trêmulos e vigilantes, uma das mãos segurando uma esquecida caixa de surpresas. E pensava, está chegando uma mudança, um grande vento vai soprar. Em certas ocasiões, quando tinha tal pensamento, flagrava-se olhando para trás, por sobre o ombro,
como alguém perseguido. Então a sensação parava e ela ria, perturbada. Seu cabelo começara a ficar grisalho aos 16 anos. Aquele mesmo ano em que havia sido perseguida, mas não capturada. Apenas alguns fios a princípio, cintilando visivelmente em todo o negror da cabeleira. Mas não grisalhos, não. Esta era a palavra errada. Brancos. Tinham sido fios brancos. Anos depois, ela comparecera a uma festa no porão do prédio de uma fraternidade universitária. As luzes haviam sido amortecidas e, após algum tempo, as pessoas foram saindo, em duplas. Muitas das garotas, entre as quais Nadine, tinham pedido dispensa de passar aquela noite em seus dormitórios. Ela estava plenamente decidida a levar aquilo até o fim. Porém, algo que ficara sepultado sob os meses e anos a impedira de cumprir sua resolução. Na manhã seguinte, à fria claridade das 7 horas, olhara para sua imagem em um dia de uma longa fila de espelhos, no banheiro do dormitório, e viu que o branco avançava de novo, aparentemente da noite para o dia, embora isso, claro, fosse impossível. Desta maneira, os anos foram passando, marcando o tempo como as estações numa época de seca. E houvera sensações, sim, sensações, e às vezes, na escura sepultura da noite, ela havia despertado com frio e calor ao mesmo tempo, banhada de suor. Deliciosamente viva e cônscia na trincheira de sua cama, pensando em sexo estranho e sombrio numa espécie de êxtase sórdido, rolando em líquido quente, gozando e mordendo ao mesmo tempo. E, nas manhãs seguintes, ia ao espelho e fantasiava que via mais branco nos cabelos. Ao longo daqueles anos ela foi, externamente, apenas Nadine Cross, doce, boa com as crianças, boa na sua profissão, solteira. Algum tempo atrás, uma mulher assim teria provocado comentários e curiosidade na vizinhança, mas os tempos haviam mudado. E sua beleza era tão singular que de alguma forma parecia perfeitamente certo para ela ser simplesmente como era. Agora os tempos estavam mudando novamente. Agora a mudança estava vindo e nos seus sonhos ela havia começado a conhecer seu noivo, a compreendê-lo um pouco, embora jamais lhe tivesse visto o rosto. Ele era o homem por quem estivera esperando. Queria ir para ele, e não queria. Fora destinada àquele homem. Estava destinada a ele, porém ele a aterrorizava. Então surgira Joey, e depois dele Larry, e as coisas se tornaram terrivelmente complicadas. Ela começou a se sentir como um prêmio disputado num cabo de guerra. Sabia que sua pureza, sua virgindade, de algum modo, eram importantes para o homem escuro, que, se deixasse que Larry a possuísse, ou qualquer outro homem, o sombrio encantamento terminaria. E ela se sentia atraída por Larry. Havia decidido, deliberadamente, que ele a teria. Mais uma vez, resolvera ir até o fim daquilo. Que ele a possuísse, que isso terminasse, que tudo terminasse. Sentia-se cansada e Larry estava certo. Ela havia esperado demais pelo outro, ao longo de muitos anos secos. Mas Larry não estava certo. Ou assim havia parecido de início. Ela havia repelido as investidas iniciais dele com uma espécie de desdém, da maneira como uma égua enxotaria uma mosca pousada em sua cauda. Lembrava-se de ter pensado: se é isso tudo que existe para ele, quem me culparia por rejeitar sua proposta? Ela o seguira, porém. Isso era um fato. Mas ela tinha sido frenética em alcançar outras pessoas, não só por causa de Joey, mas porque havia chegado quase ao ponto de abandonar o garoto e seguir para o oeste por conta própria para encontrar o homem. Somente os anos de responsabilidade arraigada pelas crianças entregues a seus cuidados é que a impediram de fazer isso,
e sabia que Joey morreria se fosse entregue à própria sorte. Num mundo em que tantos já morreram, provocar mais morte é certamente o mais grave dos pecados. Assim, decidira ir com Larry, que era, afinal, melhor do que nada ou ninguém. No entanto, isso veio a demonstrar que havia muito mais em Larry Underwood do que ser nada ou ninguém. Ele era como uma dessas ilusões de ótica, talvez até para si mesmo, em que a água parece rasa com apenas 5 ou 10 centímetros de profundidade, mas que, quando a gente põe a mão, de repente vê que ela molha o braço até o ombro. A maneira como ele ficara conhecendo Joey era uma coisa. A maneira como Joey se apegara a ele era outra. A sua reação enciumada ao crescente relacionamento entre os dois era uma terceira. Na concessionária das motocicletas em Wells, Larry entregara os dedos de ambas as mãos ao capricho do menino e vencera. Se eles não estivessem concentrados sua plena atenção na tampa que cobria o reservatório de gasolina, teriam visto a boca de Nadine abrir-se num vagaroso ó de surpresa. Ela ficara os observando, incapaz de se mexer, seu olhar concentrado na brilhante linha de metal do pé de cabra, esperando que ele primeiro escorregasse e depois caísse. Só depois que a operação foi concluída é que ela percebeu que estivera esperando que os gritos começassem. Depois a tampa foi erguida e ela foi confrontada com seu próprio erro de julgamento. Um erro tão profundo que foi fundamental. Naquele caso, ele tinha conhecido Joey melhor que ela, e sem qualquer treinamento especial e com tempo de intimidade muito mais curto. Apenas a percepção tardia lhe permitiu entender quão importante tinha sido o episódio da guitarra. Quão rápido e fundamentalmente ele havia definido o relacionamento entre Larry e Joey. E o que estava no centro desse relacionamento? Ora, dependência, é claro. O que mais poderia ter causado o acesso de ciúme que a consumia? Se Joey tivesse ficado dependente de Larry, isso teria sido uma coisa normal e aceitável. O que a incomodava era que Larry também dependia de Joey. Precisava de Joey de uma maneira que ela não precisava. E Joey sabia disso. Teria sido tão errado seu julgamento sobre o caráter de Larry? Ela achava que agora a resposta era sim. Aquele exterior nervoso e automático era um verniz que estava se desgastando pelo uso constante. O simples fato de Larry ter mantido todos eles unidos naquela viagem falava sobre sua determinação. A conclusão parecia clara. Por sob sua decisão de deixá-lo fazer amor com ela, havia uma parte sua ainda comprometida com outro homem. E fazer amor com Larry seria como matar para sempre aquela parte de si mesma. Nadine não tinha certeza de poder fazer isso. E ela não era a única a sonhar com o homem escuro agora. Isso a perturbara no início, depois a apavorara. O medo era tudo que existia quando só tinha Joey e Larry com quem comparar notas. Quando encontraram Lucy Swan e ela contou que tivera o mesmo tipo de sonho, o medo se tornou uma espécie de terror frenético. Não era mais possível dizer para si mesma que os sonhos deles apenas se pareciam com os dela. E se todos os sobreviventes os viessem tendo? E se a hora do homem escuro soara finalmente não apenas para ela, mas para todos que tinham restado no planeta? Mais do que qualquer outra, esta ideia criou dentro delas emoções conflitantes de absoluto terror e forte atração. Ela se apegara à sugestão de Stovington com uma ânsia que era quase pânico. Pela natureza de sua função, como um símbolo de sanidade e racionalidade contra a crescente maré de magia negra que sentia à sua volta. Mas Stovington também foi um projeto abandonado. Era um arremedo de paraíso seguro que ela havia construído para ficar em sua mente. O símbolo de sanidade e racionalidade era o necrotério. À medida que avançava para o oeste, recolhendo sobreviventes, sua esperança de que, de alguma forma, aquilo terminasse para ela sem um confronto foi morrendo pouco a pouco. Morreu enquanto Larry crescia em sua estima.
Ele estava dormindo com Lucy Swan agora, mas o que importava isso? Falavam dela por causa disso. Os outros vinham tendo dois sonhos opostos, o homem escuro e a velha. A velha parecia representar alguma espécie de força elementar, tal como o homem escuro. A velha era o núcleo em torno do qual os outros se reuniam gradualmente. Nadine jamais sonhara com ela. Somente com o homem escuro. E quando os sonhos dos outros haviam se desvanecido, tão inexplicavelmente como tinham surgido, os seus próprios sonhos ganharam mais força e nitidez. Nadine sabia muita coisa que eles ignoravam. O nome do homem escuro era Randall Flagg. Aqueles que, no oeste, se opuseram a ele foram crucificados ou levados à loucura de algum modo, ou libertados para vaguearem pela bacia fervente do Vale da Morte. Havia pequenos grupos de pessoas com formação técnica em São Francisco e Los Angeles, mas apenas temporários. Em breve estariam indo para Las Vegas, onde aumentava a concentração principal de seus seguidores. Para ela não havia pressa. O verão agora ia descambando. Em breve, as rochosas ficariam cobertas de neve, e enquanto houvesse arados para limpá-las, eles não seriam capazes de manter calor suficiente nos seus corpos para manejar os arados. Haveria um longo inverno para consolidar isso. E no próximo abril, ou maio, Nadine deitou-se no escuro olhando para o céu. Boulder era sua última esperança. A velha era sua última esperança. A sanidade e a racionalidade que esperara encontrar em Stovington começaram a ganhar corpo em Boulder. Eles eram bons, pensou, os bons sujeitos. Como se pudesse ser assim tão simples para ela, presa à alucinada teia de desejos conflitantes. Soando incessantemente como um acorde dominante, havia sua firme crença de que o assassinato, neste mundo dizimado, era o pecado mais grave. No entanto, seu coração lhe dizia, firme sem questionar, que a atividade de Randall Flagg era a morte. Mas como desejava seu beijo frio. Mais do que desejar os beijos do garoto do ginásio ou do rapaz da universidade. E mais ainda, receava do que o beijo e o abraço de Larry Underwood. Estaremos em Boulder amanhã, pensou ela. Talvez então eu fique sabendo se essa viagem chegou ao fim ou... O fogo de uma estrela cadente riscou o céu e, como uma criança, ela fez um pedido.